Não é só você que se sente inseguro. Os ladrões também andam com medo de exercer a sua profissão nas ruas do Brasil. Segundo dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, entre 2018 e 2024, o número de roubos caiu pela metade. Já na modalidade de estelionato digital, o roubo online, só em 2024, foram registrados 2.200.000 casos, um aumento de 17% em relação ao ano anterior. Se o crime de rua migra para as avenidas descontroladas da internet, quem virá nos defender? Talvez a minha convidada saiba a resposta. Ela é jurista, especialista em direito econômico, defesa do consumidor e proteção de dados. Doutora Juliana Oliveira Domingues, seja bem-vinda. Muito obrigada, uma alegria, um prazer estar aqui com você. Este aqui é o Provoca, no ar para todo o Brasil, pela TV Cultura, emissoras afiliadas e também nas telas das plataformas digitais, no app Cultura Play ou em versão podcast no seu tocador preferido. Ô, Juliana, além de tudo aquilo que eu falei, você é professora, advogada e já ocupou cargos estratégicos, procuradora-chefe no CAD, secretária nacional do consumidor. Explica aí o que você faz ou como você consegue fazer tudo isso? Eu acho que eu abraço todas as oportunidades que vão aparecendo e eu sempre tive um desejo, apesar de me sentir totalmente educadora, professora, adorar a advocacia, eu sempre tive um desejo muito grande de trabalhar com políticas públicas. Então isso era algo que estava muito dentro de mim. E quando eu tive a oportunidade, na verdade os 2 primeiros convites eu não pude aceitar. E aí tinha uma questão Quais familiar. foram? Eram convites para já ocupar secretarias de governo, mas numa época que minhas filhas eram muito pequenas. E também envolvia, para mim, uma mudança. Eu nunca quis fazer o que muitos fazem, que é o tal do TQQ. Já ouviu falar do TQQ? Não, qual que é? Vai para Brasília terça, quarta e quinta. Então, muitos fazem o tal do TQQ. Muito cedo. Com que idade você recebeu esse convite? Eu tinha 32 anos, Olha depois só. foi com 38 anos, Muito aí era um tempo. cargo até melhor, Sim. e aí eu aceitei já mais próximo aos 40. Finalmente. Mas que bom, né? Porque é legal ter você aqui para falar desses assuntos que muita gente hoje, né, é impactada. Olha aqui, palavras da Polícia Federal, organizações criminosas estão migrando para a internet. Roubar online parece ser menos arriscado. Será que dá mais dinheiro também? Olha, eu acredito que sim. Na verdade, até pela experiência. Aí eu posso comentar um pouco do que eu vivi enquanto secretária nacional do consumidor. Inclusive porque eu peguei um período muito diferente, tá? Que foi um período da pandemia. Então, a pandemia, o que era esperado do movimento crescente das pessoas se inserindo na internet, fazendo compras online, digitalizadas, Sim. Tudo isso foi muito acelerado durante a pandemia. E desprotegido, né? As pessoas tiveram que ir sem saber direito o risco, né, que estava Exatamente. E assim, do ponto de vista da análise do consumidor, os consumidores são sempre os mais vulneráveis. E naquele período, por conta do isolamento social, distanciamento social, muitos foram para a internet para poder fazer compras online, nunca tinham feito, então não sabiam exatamente quais eram as páginas seguras, compartilhar os seus dados bancários. E quando isso acontece, é igual abrir uma comporta. Porque os seus dados, eles ficam soltos navegando e você tem aí toda uma inteligência hoje que é muito difícil, inclusive quando você reúne Polícia Federal, porque na época nós fizemos algumas operações com a Polícia Federal, com a Secretaria de Segurança Pública, envolveu toda a inteligência e mesmo assim você consegue identificar que as páginas existem, quais são as que estão fazendo esse tipo de fraude, mas elas não estão no Brasil. Vamos falar mais do CAD, né? Conselho Administrativo de Defesa Econômica. A economia precisa de defesa, é isso? O Conselho Administrativo de Defesa Econômica, aqui no Brasil, é uma referência no mundo. E a gente tem um pouco dessa síndrome de vira-lata, de ficar falando mal do nosso país, mas a gente tem que falar um pouco bem também, né? E nesse caso, o CAD, por exemplo, ele já tem
assento na Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico há muitos anos. O Brasil não é membro ainda da OCDE, mas o CAD já está alinhado internacionalmente com as melhores práticas internacionais. E aí, óbvio, eu não falo mais nem institucionalmente porque eu não estou no órgão, mas eu falo como alguém que acompanha há muitos anos a atividade. A nossa Constituição, ela prevê a livre iniciativa e a livre concorrência. E eu tenho até um artigo que eu brinco se liberdade tem limites, porque é o seguinte, quando eu não posso mais, né, com base na minha livre iniciativa, agir de uma determinada forma. Por exemplo, eu não posso combinar um cartel. Sim. Por quê? Porque eu estou distorcendo um outro princípio constitucional, que é o da livre concorrência. Sim. Então, é o tempo todo essa combinação, e tem o direito do consumidor ali também, é tudo artigo 170 da Constituição Federal. São leis que já existiam antes dessa transformação. Exato. E que estão sendo, enfim, atualizadas. E às vezes nem precisam, esse que é o ponto. Por exemplo, o Código de Defesa do Consumidor, ele é completamente aplicável para compartilhamento indevido de dados dos consumidores. Sabe? Ele tem uma base principiológica que não importa bem o mercado, igual o CAD. O CAD, na Constituição tem um artigo que diz que a lei reprimirá o abuso, né, ao poder econômico. O que é esse abuso? Então, você tem o que a gente chama de posição dominante no mercado. Né? Você é uma grande Big Tech. Uma grande Big Tech que começa a ocupar um espaço que vai prejudicar toda a floresta. Exato. E aí o ponto é esse. Enquanto você é só uma grande Big Tech, né, assim, o monopólio, e esse também eu falo que é um tema que meus alunos têm que saber depois de ter minha disciplina. O monopólio não é um ilícito per se. Sim. Nós temos monopólios naturais, nós temos dessas empresas de tecnologia. Por exemplo? O petróleo. Tá. Né? Você tem um monopólio natural do petróleo. Instituído no Brasil por uma lei, né? Que tem uma empresa que tem os direitos. Sim, exato. Não é isso? Mas assim, quando você vai pegar... Óbvio que a gente pode pensar aqui, né, de certo modo, em produtos inovadores. Por exemplo, uma propriedade intelectual que é garantida por um tempo pelo INPI é um monopólio. Tá. Né? Então, assim, você criou uma patente nova, você tem essa garantia do monopólio por um tempo, porque isso é justificável, porque você investiu, porque você desenvolveu. Então, e tem um prazo de validade. Tem um prazo de validade. Depois daquilo você não tem mais... Esse é um bom exemplo. Por quê, Tassi? Porque uma vez que acabou o monopólio, aí se você começa a dificultar a entrada de outros competidores, o CAD está ali para dizer que isso é um abuso de posição dominante no mercado. Interessante. Namorado pobre, anel apenas 6,50. Você namorado pobre, duro, pelado, anel apenas R$6. Namorado pobre, duro, pelado, devendo, lascado. Anel apenas 83 centavos. China Lulu ajuda pobre. Ele provoca a competição, que seria uma coisa natural da economia capitalista, e que, revertendo a tendência capitalista, tem alguém que quer ter o monopólio. Exato, a gente tem que pensar no livre mercado. Isso. O CAD ele tem uma atuação preventiva que muita gente conhece pelos grandes casos, Nestlé Garoto, caso da Ambev. Tem alguns que ninguém mais lembra, né? Colírios Colgate. Olha. Esse, quando eu falo em sala de aula, todo mundo olha para mim como se fosse uma velhinha, né? Como que foi esse? Conta, relembra a gente. Então, esse caso foi uma fusão, né, de creme dental. E foi um caso muito interessante, porque já década de 90, eram as grandes empresas na época, né, as grandes concorrentes. As duas competidoras. Exatamente. Hoje nós temos mais, né? Isso. E naquele período, elas resolveram, então, fazer uma fusão. E, no caso, né, o CAD decidiu que podia, desde que não usasse mais a marca Tinha que escolher uma. Achando que isso ia preservar o mercado para novos entrantes. Mas olha como que a iniciativa privada é criativa. Sei. Aí eles criaram a Sorriso. Só que é Sorriso com o mesmo desenho, layout. mesmo que chama Eu de trade lembro dress, que é para confundir o consumidor. Olha que interessante. Aí o CAD aprendeu que não podia mais ser assim. Cartão amarelo, é isso? Então, aí o CAD vai aprendendo, né, com o processo natural da prática. Então, hoje, quando você vê uma operação com restrições, você fala, o CAD aprovou com restrições. Por quê? Porque ele pediu para vender um pacote de ativos, pediu para suspender algumas marcas. Foi assim na Sadia Perdigão. Algumas marcas foram suspensas e foi necessário vender um pacote de ativos, aí a Marfrig comprou esse pacote. Então, esses casos grandes são os que vão para a mídia. Esse é controle de estruturas, de conduta, cartel,
abuso de posição dominante no mercado. Sim. Só em mercado de tecnologia, eu fiz um levantamento recente com base nos dados do CAD, a gente teve só nos últimos 3 anos mais de 90 casos notificados. De pequenas empresas sendo adquiridas por grandes empresas. Sim. E o CAD vai avaliar se isso é ruim ou não para a concorrência, ou se você consegue identificar algum dano decorrente da operação. Gente, quem dá o tapa mais fraco ganha. Bora, começa. Perdi. Para a pessoa que está nos ouvindo, né, como que isso afeta o dia a dia dela, na hora que ela vai no supermercado, como consumidor, o que muda? As muda acho que tudo, né? Nós pegamos uma época de tabelamento de preços, né? Isso. E eu acho Pelo que... governo, né? Pelo próprio governo, SUNAB, e aquele período, por que algum agente privado, alguém da iniciativa privada ia querer investir num mercado que ele não pudesse precificar livremente? Sei. Né? Porque você tinha o Estado controlando os preços. E aquilo foi muito ruim para nós. Eu lembro que os produtos eram caríssimos. Por quê? Porque você não tem oferta, Você né? não tem a disputa, que é uma das Exatamente. coisas que causa uma queda de preço. Sim, isso na economia é comprovado. E melhora de qualidade também, a gente Muito quer. mais, tá? Assim, eu fui secretária do consumidor, então eu tive por um lado, depois eu fui para o CAD. É muito interessante observar. Quando você puxa os dados do consumidor.gov.br, que é a plataforma oficial do governo federal para registro de qualquer problema para o consumidor, então aqui eu até insisto para que as pessoas façam esse registro, porque isso é muito interessante para o próprio governo ter os dados. Né? O feedback. E para quem fala assim, não adianta fazer isso. Não adianta. Eu nunca vou receber uma resposta. O que você tem a dizer? Eu recebo, porque são 10 dias. São 10 dias, a empresa é obrigada a responder em 10 dias. E tem 80% de solução dessas demandas. E assim, você é de graça. Primeiro incentivo, de graça. Os dados estão seguros, porque o ambiente do consumidor.gov.br ele já está de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados. Os dados registrados servem para políticas públicas. A empresa tem 10 dias para responder. Se ela não responde, ela é mal avaliada, e aí isso começa acende... a ter a reputação, né? Às vezes essa reputação ela já está acostumada, inclusive na rede social, é no mesmo dia, né? Começa a ser questionada, né? Exatamente. E fora que você dá a oportunidade para a autoridade poder fiscalizar, né, o que está acontecendo. Porque quando você tem muitos registros de um mesmo produto, de um mesmo serviço, você já começa a levantar o sinal amarelo para a autoridade. Agora, o que é interessante, por que eu falei do consumidor? Porque quando você puxa os dados, as empresas mais reclamadas e os setores mais reclamados são os que nós temos menos competidores. Eu sou pró-concorrência, porque eu vejo o bem-estar do consumidor aumentando quanto mais concorrência nós temos nos mercados. Para dar um exemplo que todo mundo conhece, telecomunicações. Isso. Nós somos vítimas por muito tempo no monopólio. Isso. E é uma das campeãs de reclamação durante muito tempo. Muito tempo. Como que está hoje isso? Não vou dizer que não tem reclamação, mas o índice de solução é acima de 90%. E mais do que isso, nós não temos mais aquele efeito de aprisionamento que nós chamamos de efeito lock-in. Porque na telefonia, ou você tinha aquele telefone da Embratel, ou você estava fora. Né? Então, hoje você pode trocar a operadora do seu celular. Você pode trocar e continuar com o mesmo número. Esse tipo de regulação. Esse tipo é maravilhoso, porque você cria a portabilidade, você tira o efeito lock-in, que às vezes você não trocava pelo número. Você não trocava porque você estava amarrado naquela. Exato. Literalmente, né? Literalmente. No mercado financeiro é a mesma coisa, né? Exatamente. Hoje tem mais mecanismos de você não ficar, pelo menos na mão do mesmo banco, digamos Tem, porque assim. o Open Banking fez isso. Foi um movimento também durante a pandemia, calhou de ser, né? No momento também da pandemia, porque isso já estava sendo trabalhado no Banco Central. Do ponto de vista do consumidor, na época, eu e minha equipe nós acompanhamos. Inclusive, dentro desse contexto de Open Banking, foi feito um trabalho muito interessante com os PROCONs. Nós temos mais de 1000 PROCONs no país, Tass. E o Brasil é o único país no mundo que tem essa capilaridade de órgãos de proteção e defesa do consumidor. O que não significa que aqui os direitos sejam protegidos. Sei. O que falta? Eu acho que falta educação para o consumo, na era digital principalmente. Tá. Ele precisa conhecer o quê? Ele precisa entender os riscos que ele corre ao compartilhar dados com base no sistema 1 dele.
sabe? Então, quando você vai pegar o consumidor ali no meio, tá vendo, tá na rede social, aí vem uma mensagem para ele, ele vai lá e clica. Aí ele vai lá e compartilha. Por impulso. Impulso. Você é sua psicóloga. Tá certo. Então, finge que você tá entrando agora no consultório. Tá. Doutora, assim... Bom dia. Ah, bom dia, doutora. Eu tô, assim, um pouco me sentindo assim, meio assim. Meio assim. Deixa eu anotar aqui. Meio assim. Quando você se sente meio assim, você deve estar cansada, né? E aí? E essas olheiras? Pois é. Foi porque ontem... Eu sei disso, não precisa nem falar. Não. Passou um dia na feira vendo as coisas, promoções, né? Um pacote de viagem, mas o cartão tá tudo estourado, né, mulher? Vixe. Então vale o velho ditado, quando a esmola é grande, o Exatamente. santo desconfia. Tem que desconfiar. Então, eu falo que a história da educação para o consumo, óbvio, eu sou uma professora que acredita na educação, mas eu realmente acredito nisso, porque eu acho que só o comando, o controle, a punição não vai resolver. Não vai. Que bom que você está aqui falando disso, então, Juliana. No próximo bloco, eu vou mergulhar num assunto também muito suave da vida da minha convidada, que é o poder infinito, ilimitado das Big Techs, aquelas grandes empresas de tecnologia. Quem será que vai mexer no brinquedinho dos bilionários, hein? Juliana vai responder. Até já. A frase conhecimento é poder é muitas vezes atribuída ao filósofo Francis Bacon. Ironicamente, ninguém conhece alguma obra do filósofo que tenha a frase. Seja como for, hoje em dia é mais preciso dizer que informação é poder. E ninguém sabe disso melhor que Amazon, Google, Apple, Microsoft, Meta, as chamadas Big Techs. Governos do mundo todo quebram a cabeça para achar um jeito de regular a ação das gigantes que cresceram exponencialmente e hoje confrontam países, leis e o que aparecer na frente do apetite delas por dinheiro. Minha convidada, a jurista Juliana Domingues, deve saber me dizer: ô Juliana, tem como controlar as Big Techs? Você prefere controlar ou regular as Big Techs? Regular. Regular. Por quê? Qual a diferença? Primeiro porque eu acho que nós estamos diante de algo extremamente interessante, que é entender que antigamente nós falávamos de mercado em que todos da sociedade tinham que pagar para adquirir um produto ou um serviço. E nós utilizamos hoje WhatsApp, Google, as redes sociais, em tese de graça. Então, isso muda um pouco um contexto de você analisar o lucro do pagamento direto do consumidor. Porque, na verdade, nós estamos pagando indiretamente com os nossos dados. Por que elas têm esse interesse nos dados? Vamos pegar uma plataforma de e-commerce. Eu vou falar da Amazon, porque eu acho que é um case. Né? E, de fato, inclusive, quem estava à frente, né, no governo passado nos Estados Unidos escrevia muito sobre isso. Quem era? A Lina Khan. Tá. Lina Khan, ela tem uma produção... Incrível. Jovem, né? Muito Corajosa. jovem, muito corajosa. Incrível. Migrante, né? Pois é. Então, a história dela é uma história muito incrível, muito interessante. E ela escreveu um artigo, antes, inclusive, dela assumir o governo, tudo que chamava The Amazon Paradox, que é uma brincadeira com um clássico do direito concorrencial, que é um livro do Bork, que chama The Antitrust Paradox. E ali ela explica um pouco essa lógica, né, por que a Amazon cresceu tanto. Porque ela apostou num modelo de negócios muito interessante, que os fornecedores começaram a entrar na plataforma e os consumidores, porque ali tinham mais fornecedores, começaram a entrar na plataforma. E isso foi criando uma espécie que nós chamamos hoje de ecossistema. Tá, um ecossistema, ou seja, um alimenta o outro. E para os fornecedores e para a própria plataforma, quando você tem a informação dos dois lados, você consegue dirigir a propaganda certa para o Marcelo Taz. Com uma mira telescópica. Só de você colocar um produto no seu cestinho, lá na cestinha de compras,
já sabe o que você gosta. Principalmente se isso é lido ao longo de anos, né? De compras e escolhas, né, que a gente faz. Então, é um perfilamento, que é o uso dos seus dados com base nos seus hábitos de consumo para direcionar para você preços, produtos que você está habituado a comprar. E a gente tem um outro problema que daí vai entrar, por isso que eu acho que é muito transversal esse tema, porque ele envolve proteção de dados, direito do consumidor, direito da concorrência. Por exemplo, você vai fazer um sistema de busca de hotel. Isso. E aí, aconteceu isso é um caso real. Né? Então, você foi lá adquirir, e aí o preço para você é diferente do preço que vai para o seu amigo lá na Alemanha. Isso. O que aconteceu? Eles sabem que você, por ser brasileiro, não vai comprar comida no hotel, não vai beber no hotel, vai comprar água lá no estabelecimento do lado para levar para o hotel, e ele sabe que o alemão vai gastar lá dentro. Ele te cobra mais. Os cria, principalmente aqui do Rasta, eu faço por 20 e 25, pegou a visão? Mas, pô, pra gringo é mais caro. O Google tem anúncios, o Instagram vende coisas como a Amazon, né? Como lidar com essa coisa que não para de mudar? Sim, olha, eu acho que primeiro que o direito vai ter que ter um pouco mais de humildade, os aplicadores do direito, no caso, para entender que os mecanismos, eles podem ser alternativos. Alternativos em que sentido? Eu acredito muito hoje na corregulação, na autorregulação, para muito além, obviamente, de uma reparação de danos, uma movimentação de um processo administrativo ou um processo judicial. Mas vamos entender essas palavras aí. Sim, claro, porque está muito jurídico. Corregulação, né? Que muda aí nessa? Que novidade que é essa? Quando a gente vai trabalhar com ambientes, como ambiente digital, a gente tem um problema que é uma falha de mercado tradicional. A gente tem uma assimetria de informação. Certo. O consumidor, ele não tem a mesma informação do fornecedor. Você não sabe como a Amazon, ou como o Google, ou como qualquer outra empresa de tecnologia utiliza seus dados, suas informações. Os setores regulados, eles são regulados em razão dessa falha de mercado. E quando você cria uma responsabilidade, o regulador cria uma responsabilidade de que ele tem, como foi feito, a Febraban tem uma autorregulação bem interessante. Então você tem o problema daqueles que estão assinando, fraudando crédito consignado, empréstimo consignado de idosos. Isso. E isso vai embora, o idoso não percebe, só depois que vira aquele número gigante. Exatamente, às vezes ele nem percebe, depois você vai checar, a assinatura não é correta. Então, o que foi feito? Foi feito um trabalho com acompanhamento, inclusive, da Secretaria Nacional do Consumidor, para descredenciar aqueles que fazem o comércio desses produtos. E que esses produtos são adquiridos de alguma forma. Então, tinha uma figura... É uma punição. Uma punição, porque eles não podem mais Você está descredenciado, é um cartão vermelho. Exatamente, exatamente. Isso funciona melhor do que você judicializar, porque você vai buscar reparação. Só que esse agente continua ali. Então, você enxuga gelo, então não resolve. Então, se de um lado a autoridade sanciona, a multa, como no caso foi feito, foi sancionada, aplicou sanção alta, etc., por outro lado, se você não tira esses agentes econômicos do mercado, ele volta. O que sempre me incomoda nessas situações é a transparência. Você estava falando em simetria, né? Fica uma coisa meio assimétrica, né? Total. O cara está jogando comigo, mas ele conhece todas as minhas cartas. Exatamente. É isso, não? É exatamente isso. E aí, o fato de você não saber, ou isso não está claro, é um problema clássico de direito do consumidor no Brasil. Eu gosto muito do nosso Código de Defesa do Consumidor, mas eu digo o seguinte, as leis não resolvem problemas. O que resolve o problema? Eu acho que é um conjunto de fatores. As leis precisam existir, o consumidor precisa compreender o seu papel, consumer empowerment, que é isso, o consumidor precisa entender o seu papel na proteção dos seus dados, das suas informações. E nesses casos que você está falando de geopricing, geoblocking, que eu fui comentar agora, que é geopricing. Geopricing é, dependendo do lugar que você está localizado, o preço é diferente. Exatamente. No Brasil, é um problema condenado, né? Assim, o caso, pela nossa lei. Pela nossa lei. Né? Então, não pode, a não ser que você deixe isso muito claro para o consumidor, como não pode publicidade
que não está clara para o consumidor, que é a publicidade. Muitas vezes, quando você está buscando alguma coisa para comprar, vem aquela listona, em primeiro lugar aparecem os patrocinados. Tem Isso. que indicar. Tem, obrigatório. Chegou o fim de semana, todo mundo vai sair. Só não vai Jair, só não vai Jair. Eu vou pra rua tomar cana com os amigos, vou curtir. Só não vai Jair, só não vai Jair. E vivemos hoje uma situação curiosa no mundo, onde você tem Trump nos Estados Unidos querendo liberou geral e o Brasil querendo organizar. O mundo está capotado mesmo? Assim, porque era o contrário antes, né? Olha, antes do Trump assumir, e aí academicamente, tenho vários textos sobre isso, né? A gente tem que puxar um pouco, existe uma questão geopolítica por trás disso. As empresas de tecnologia, onde elas estão? A maioria delas na Califórnia, nos Estados Unidos. Né? Exatamente. Então, assim, a Europa é dura com as empresas de tecnologia. Sim. A Europa foi a primeira a ter uma lei geral de proteção de dados, inclusive a nossa é uma inspiração. Isso. A Europa começou a condenar a Comissão Europeia essas empresas de tecnologia. Por quê? Porque essas empresas elas têm mais dados sobre os europeus que qualquer empresa europeia. Que doideira. Então, lá eles começaram já muito duros e aplicando a legislação também de concorrência, aplicando a legislação que eles têm lá agora de proteção de dados. E os Estados Unidos, obviamente, têm essas grandes empresas, elas têm uma dominância nesses mercados digitais. E, aliás, veja, para quem vai estudar inteligência artificial, é China e Estados Unidos. Sim, sim, claro. E hoje, cada vez mais China, inclusive. Pois né? o grande concorrente dos Estados Unidos é a China em termos de inteligência artificial. Sim. E aí a gente vai pegar essas empresas de tecnologia, hoje elas têm, obviamente, uma posição que a gente chama dominante no mercado, e aí eu volto, né? Por que o CAD, eu falo assim, o CAD foi tímido? Eu não acho que o CAD foi tímido, eu acho que o CAD, ele sempre agiu da mesma forma. Ele sempre vai aplicar sanções ou abrir processos se houver um abuso da posição dominante no mercado. O que nós fizemos à época da mudança do pacote de proteção de privacidade do WhatsApp, enquanto eu fui secretária nacional do consumidor, foi uma parceria com a ANPD, que é a nossa Autoridade Nacional de Proteção de Dados, com o CAD e com o Ministério Público Federal, e juntos nós conseguimos modificar o pacote que ia ser imposto goela abaixo dos brasileiros, né? Porque você tinha que fazer sim, porque se fizesse não, você estava fora do WhatsApp. E hoje, quem não tem WhatsApp? É aquela metáfora que eu acho interessante. Esses caras criaram as avenidas gratuitas, né? A gente entrou e tal, e de repente começaram a cobrar pedágio, inventar regra, né? Nós somos o quê? O produto? Somos um produto e eu falo mais, o comportamento do brasileiro é muito interessante. Nós somos muito exibidos. A gente posta comida que comeu. Me conte. Não é verdade? E aí, qual o resultado disso? O resultado é que nós somos mais sujeitos a esse tipo de informação que chega baseada unicamente no seu comportamento digital, os seus sistemas de busca. Passei ali, já peguei a encomenda. Vamos ver se chegou tudo direitinho. Aqui a bolsa dela. Ai, que estranho, chegou uns bagulho de moto. Ai. Resolvi não reclamar, afinal erros acontecem. Muito louco, agora é só dar um banho nela. Daquele peãozão, né, parça? O Marco Civil da Internet já nos protegia com relação a uma série de questões relacionadas a mercados digitais, a economia digital. Agora, regra não resolve problemas. Senão, o não matar, né, do Código Penal já tinha resolvido muitos problemas. O que resolve, então? Eu acho que, mais uma vez, é você ter o Estado, obviamente, colocando sanções sempre que possível, quando essas empresas cometem abusos. Ao mesmo tempo, você ter uma regulação responsiva, né? Então, uma regulação que chama o mercado para trabalhar junto, porque, Taz, essa colaboração, ela faz com que a política pública ela tenha um alcance adequado, que ela responda adequadamente
ao problema. Se não acontece igual nós vimos aqui, um juiz aqui do estado de São Paulo vai lá e fala, olha, suspende o WhatsApp. O Brasil inteiro sem o WhatsApp. Horas. Aí muita gente prejudicada, né, por conta de uma decisão judicial. Regra geral, as pessoas na área jurídica, elas não estão preparadas para lidar com esse tipo de questão. Nossa educação jurídica foi muito punitiva e litigiosa. Sei. Eu fui treinada para litigar. Para quando dá ruim, para quando dá treta. Exato, não pensar antes, esse caráter preventivo. Entendi, de estruturar uma coisa para funcionar bem. Identificou que está tendo um probleminha ali, já trabalhar para antecipar, exatamente. Interessante. E essa nova mentalidade, óbvio que isso eu trabalho muito em sala. Está mudando? Eu acho que sim. Você que é professora, que está lá com os jovens e... Eu acho que sim, porque os jovens, principalmente quando nós vamos falar de mercados digitais, eles entendem. Tá, eles já nasceram. Nasceram digitais, tá. Esse vídeo vai ter um formato de funil. A gente vai começar um pouco mais leve e depois vai funilar até eu começar a denunciar crimes. Antes de tudo, vamos entender por que isso acontece. Monetização. Mas a parada deixa de ser engraçada e se torna criminosa quando os pais envolvem os filhos menores de idade nesse desespero por monetização, expondo e produzindo conteúdo em cima deles, adultizando ou até sexualizando. Quero ouvir você sobre o que o Felca trouxe com esse vídeo, mostrando a exposição de crianças e o quanto que isso é aproveitado por gente, enfim, criando sites de pedofilia e de reality shows. Que universo é esse que ele abriu? Eu queria te ouvir sobre ele. Esse tipo de conteúdo, na verdade, ele já é reprimido pela legislação que nós temos hoje. Aí criar uma legislação específica pode tornar mais fácil tirar esse tipo de conteúdo do ar? Pode ser que sim. Não é uma discussão que esse tipo de conteúdo tem que ser retirado do ar, sabe? Ele tem que ser retirado do ar. Ele tem que ser retirado e é já, né? Uma coisa que estava ali. Por que dependeu de aparecer um cara como o Felca, super talentoso, que conseguiu traduzir isso? Se já estava lá. Eu acho que basicamente, é como a disputa de atenção, né? A gente vai tendo vários temas que vão surgindo e você tem esses ciclos, né? Que um determinado tema fica em destaque e isso pode ajudar na movimentação do próprio legislativo para colocar, né, algumas pautas mais aceleradas que outras. Porque, como eu disse, eu acompanhei projetos de lei que demoraram anos, décadas. Nós temos o Código Penal que é aplicável, nós temos o Marco Civil da Internet. Então, na verdade, regras nós temos. O que eu acho que estão tentando criar é uma responsabilidade compartilhada com essas plataformas para que elas também tenham essa atenção com relação a esse tipo de conteúdo. Qual seria o papel delas? Com certeza, ser vigilante... de prevenção. De prevenção. Não pode ser só depois que aconteceu. Exatamente. E isso dá para ser feito com regulação. Por que elas não fazem? Eu acredito que a sanção, ela é educativa. Então, se você não sanciona uma determinada empresa de uma forma que o crime não compense, ele vai ser reincidente. Claro. Então, a sanção, ela tem que ser compatível, né, para que aquela pessoa não cometa de novo um crime, aquele agente econômico não volte a fazer cartel. Então, isso precisa ser ajustado, sem dúvida alguma. Dada a morosidade do Poder Judiciário e que isso a gente não vai resolver a curto prazo, eu acho que nós temos que nos socorrer também dos outros mecanismos regulatórios. Lógico. E aí criar uma responsabilidade compartilhada. Na última parte da nossa conversa, eu vou navegar na trilha da minha convidada Juliana Domingues para saber das coisas que esta mulher, vocês podem imaginar, pessoal, o que ela já ouviu ocupando lideranças em espaços tomados pelo universo masculino. Nossa, vai vir coisa aí. Até loguinho. O ditado da moda, quem vê close não vê corre, foi traduzido em outra época pelo educador Rubem Alves assim: consulte sempre um advogado, você tem direitos. Consulte sempre um psicanalista, você tem avessos. A minha convidada, a jurista multitarefa Juliana Domingues, deve saber tudo de close e corre. Vocês perceberam, né? Juliana, como é possível manter esse close, esse visual impecável, mulher,
Nesse corre da sua vida, você vai contar o segredo ou não? Eu sou muito organizada, tá? Organizada. Muito organizada. Tirando a minha biblioteca. Eu falo assim, olha, todas as minhas gavetas são super organizadas, minha planilha, minha agenda, é tudo organizado, menos a biblioteca. A biblioteca, ela vive, ela é orgânica. Mas o que isso ajuda, Ana? Me ajuda, como eu sou, como mãe, né, profissional. Muitas coisas simultâneas. Faço muitas coisas ao mesmo tempo. Sou pesquisadora, escrevo, dou aulas. Se eu não tiver o meu dia muito organizado, eu não consigo cumprir todas as tarefas. Entendi. Tem hora de descanso? Tem. Programada? Tem. Isso é importante, hein? Tem programada. Porque tem gente que acha lindo ter aquela agenda toda ocupada e esquece da saúde. Na agenda está, inclusive, a academia. Tem que Não, mas que tem uma existir. assim, não vou fazer nada. Isso não tem, não? Tem. O ócio é criativo. Olha aí. É maravilhoso. Às vezes acontece com você de se acordar e não saber se você está em Garanhuns ou Goiatuba, por exemplo. Não é? É. Estou exagerando? Não, não está exagerando. É uma rotina, né? É uma rotina difícil, é uma rotina intensa, mas eu faço o que eu gosto. Eu acho que o grande segredo é você fazer o que gosta, porque se eu tivesse essa rotina fazendo algo que eu não gosto, eu seria infeliz. Esquece. E vou dizer o quanto que essa mulher gosta do que faz. Ela me trouxe um livro que é para especialistas, quer dizer, ela já disse o seguinte, você não vai entender nada. Imagina. Direito antitruste. E o antitruste é um tema que te cativa, né? Muito. O que é isso? É muito curioso porque eu conheci, né, o direito antitruste na faculdade de Direito. E é interessante que quando eu fui apresentada, né, para o direito antitruste, e eu vi que a solução jurídica, ela dependia de conhecer o mercado ou os mercados, aquilo para mim foi absolutamente fascinante. Assim, eu falei, que legal. Eu tinha muita curiosidade para entender por que nós pagávamos tão caro a conta de telefone. Acompanhei todo esse processo da abertura de mercado, da criação das agências reguladoras, né, do próprio CAD. O CAD existia, mas ele era quase inoperante. Então, a lei que deu um pontapé assim, para a atuação mais firme do CAD foi a de 94, a 8884 de 94, que agora é a 12.529 de 2011, que é uma atualização. Né? Você viu que eu tenho decoro as leis. Né? Mas eu era muito curiosa, porque eu vi o CAD fazendo esse controle das concentrações empresariais, eu falei de Colinas Colgate, de Ambev, mas eu vi por que o CAD não consegue condenar cartel? O que estava acontecendo em termos de cartel e o que mudou? Ai, mudou muita coisa, Tasso, porque nós não tínhamos, o cartel ele é um crime também, tá? Ele tem tipificação no Código Penal, mas é uma infração administrativa e ele é criado para não ser descoberto. Ah, porque não existe crime perfeito? Existe? Existe. Como ninguém nunca viu um crime perfeito? Quando o crime é perfeito, ninguém consegue descobrir que existiu. Mas que existe, existe. Creio que a imagem que mais faz das pessoas enxergar é o posto de gasolina que combina o preço. Sim. Algumas é um cidades clássico. Acontece isso. Várias. Né? Não é? Várias. Às vezes as pessoas pensam muito no direito do consumidor como algo concreto e a atuação do CAD, do direito da concorrência, como algo distante, não é verdade. E aí a legislação diz o seguinte, que o paralelismo de preço não era suficiente para a condenação do cartel, porque você tem que saber que foi feito um acordo. Se foi a... Então, como que você tem a prova do acordo? A partir do momento que a lei mudou, na virada do século, com essa alteração, permitindo acordos de leniência, que é uma delação premiada, criando estímulos para a delação premiada, mudou o cenário drasticamente, porque os acordos de leniência trazem prova qualificada. O que é um acordo de leniência? É uma delação premiada. Então, um participante do cartel, ele chega para a autoridade e fala, olha... Ó, vou te contar uma coisa que está acontecendo aí. E qual é o benefício para ele poder fazer isso? Se você quer que ele faça a delação, tem que ter um pacote de benefícios. E o pacote era muito bom. Qual? Imunidade criminal, você não vai ser condenado pelo crime. Imunidade administrativa, você não vai ser condenado administrativamente, não vai ter nenhuma sanção pecuniária. Então, os estímulos foram criados e, mais do que isso, internacionalmente, os casos internacionais,
As agências internacionais que cuidam desse tipo de tema, na Europa, nos Estados Unidos, eles começaram a mandar para o Brasil informações sobre casos que afetavam diretamente o Brasil. Sei. E aí o Brasil olhou para si mesmo e falou, por que a gente não está conseguindo condenar? A gente só consegue por meio de prova emprestada, né? E aí mudou a legislação. Quem deixou? Hein? Quem deixou você pintar as paredes da casa? Quem? Papai! E ele não tem medo de morrer, não? Você está sempre cercada de muitos homens. Isso é verdade. Algumas fotos, às vezes, você é a única mulher na foto. Conta, qual é a situação hoje desse cenário, da participação da mulher na área que você atua e como isso está sendo transformado? Esse é um tema que me é muito caro, óbvio, porque eu sou mulher, porque eu sou mãe de 2 meninas e porque eu trabalho numa área, né, o corporativo, empresarial, ele ainda é muito masculino. Mas eu vou dizer mais, política pública, basicamente no Brasil, é feita por homens. E é interessante porque quando jovem, porque eu fui criada numa família maravilhosa, meu pai é obstetra, ele lida com mulheres 24 horas. Né? E assim, eu nunca percebi essa diferença. Sei. Eu fui perceber no ambiente de trabalho. E mais do que isso, eu fui percebendo que as mulheres do direito, elas não têm espaço. Nós temos mais mulheres do que homens em sala de aula, mas se você vai pegar o Supremo, você vai puxar a STJ, os tribunais regionais federais, as mulheres são subrepresentadas. E assim, eu fui sabatinada, pelo Senado, né, na Comissão de Assuntos Econômicos. Isso. Eu era a única mulher. E aí? Foi maravilhoso para mim. Foi absolutamente maravilhoso, porque houve um momento, né, que a senadora Cátia Abreu puxou o microfone e ela falou assim, onde está a única mulher indicada? Naquele momento, quando ela puxa isso pelas mulheres, eu acho que as mulheres têm que fazer isso mais por elas. Sabe, eu faço isso. Sim. Eu gosto, eu elogio todas as mulheres quando elas têm uma conquista, porque eu sei o quanto que é difícil. Bem-vinda ao universo feminino. E o que me espera aqui? Unicórnios? Laços? Unicórnios e laços? Muita dor de cabeça. Mas se você souber seguir as regras do jogo, vai sobreviver. Por que você escolheu o direito? O meu pai, ele foi muito determinante em me estimular aquilo que eu queria fazer. Eu acho que eu sou uma artista frustrada, porque eu fui estudar música, sou formada em música, mas não sou boa pianista, então eu brinco que eu sou aposentada, né? Me formei e já me aposentei. Fui estudar artes, sabe? Eu lembro que a primeira vez, quando eu teve a primeira vez o Monet no Brasil, eu fiz ele me levar de Marília até o MASP. Então, eu sempre gostei de artes, mas eu fui me encantar com o direito, porque eu acho que foi onde eu consegui me manifestar, sabe, assim, de uma forma mais livre. Eu acho que o direito, ele tem uma beleza muito grande em tentar compreender essas relações humanas e conseguir achar soluções para isso, sabe? Tem uma beleza no direito, mas eu escolhi a faculdade pensando em ser diplomata, nunca prestei o concurso. Eu cheguei na faculdade, conheci o direito concorrencial, num grupo que era de concorrência no Mercosul, mirando o internacional, e fui cair ali do outro lado. Ali do outro lado, foi capturada ali. Capturada, fiquei apaixonada. Antitruste. Eu estava observando lá as suas redes, com a família reunida e tal, e tem a legenda, não tenho como não postar a família linda que Deus me deu, graças ao direito antitruste. É verdade. Mas você tem uma devoção por esse direito antitruste, né? O duro que eu conheci meu marido assim. Aí, foi. É porque o antitruste é uma espécie de Santo Antônio, casamenteiro, não? Eu costumo brincar que dá bons casamentos. Vocês se conheceram nesse trabalho, né? Sim, há 21 anos e dentro da Secretaria de Direito Econômico do Ministério da Justiça. Como que se transforma esse assunto em romance? É isso que eu quero entender. Como é que você vai do antitruste para o casamento? Pois é, eu acho que temos aí uma situação muito interessante quando as pessoas se apaixonam pelos temas que elas trabalham, né? Que é o meu caso. E eu gosto muito de escrever. Eu acho que a gente tem que trazer para a sociedade uma compreensão melhor do que o CAD faz, o que o direito antitruste faz, por que ele é tão importante, por que ter mais concorrência é importante para o bem-estar social do consumidor, para o desenvolvimento econômico. Sim. É isso que eu vou tentar traduzir aí ao longo dos próximos anos que me restam. Eu escrevo sem esperança que eu escreva altere qualquer coisa.
Não alterei nada. Então, por que continuar escrevendo, Clarice? E eu sei. Porque, no fundo, a gente não está querendo alterar as coisas, a gente está querendo desabrochar de um modo ou de outro, né? Olha aqui, eu vi você no Instagram, numa banca de doutorado, com as filhas ali. Verdade. Do lado. Você está tentando empurrá-las para essa área também, assim? Não, mas eu faço uma coisa que acho que chama muita atenção das pessoas. As minhas filhas me acompanham. Então, alguns eventos internacionais que eu participo, eles funcionam no começo de julho, que no Brasil é férias escolar. Então, as minhas filhas já são conhecidas de boa parte da comunidade antitruste internacional. Então, os professores mais antigos já chamam elas pelo nome. Fora isso, eu acho importante elas entenderem o que é o meu trabalho, sabe? Porque a criança, ela sente falta da mãe, eu acho que isso é natural. Por um tempo, quando eu tive minha filha mais velha, eu comecei a falar não para convites, até que teve um momento que eu falei, olha, eu vou tentar levar minha filha. Então, minhas filhas já assistiram palestras minhas, elas já me acompanharam, mas acho que isso faz um pouco parte, e eu fiz isso muito, sabe? Meu pai é obstetra, ginecologista, ele levava, às vezes, minha mãe junto comigo para plantão. Então, acho que é um pouco da minha cultura familiar, de conhecer o trabalho do pai, da mãe, de conhecer as pessoas. Então, eu falo de pessoas que eu convivo, elas sabem quem são. Então, isso faz parte. Por que o seu apelido de família é Tata? Eu não sei porque a minha irmã me chamava assim. A minha irmã desde criança? Sempre me chamou de Tata. E é bom falar que a sua irmã é Jordana. Isso. E quem é a filha preferida do doutor Jairo? Eu sempre achei que foi a minha irmã. Sempre achei que foi a minha irmã. Isso é uma reclamação ao vivo? Não. Mas é interessante isso. Os filhos sempre acham que é o outro, né? E ela é pediatra. Pediatra. Como o pai. Taz, eu sou a única que não veio com CRM positivo. CRM positivo não veio. É uma família de médicos. De médicos. Então, assim, da área da saúde. A minha mãe, ela é enfermeira, especializada em aleitamento materno. Caramba. E aí, obviamente, foi muito estranho, né, que eu tenha decidido aí estudar Você sempre direito. foi uma rebelde, uma revolucionária. Mais ou menos isso. Não, mas porque você desbrava um caminho novo. Você e muitas mulheres, né? Desbravam caminhos importantíssimos, né? Eu acho que isso está claro. Está ficando claro para os meninos isso, não? Eu acho que sim. Para os meninos ou para a sociedade toda? Eu acho que hoje, eu vejo pelo meu marido. O meu marido, ele é muito sensível hoje. Óbvio, ele é pai de meninas, né? E ele falou para mim que ele também não tinha essa leitura, né? Então, algumas questões acho que precisaram ter mais visibilidade, as questões precisavam ser discutidas para, de algum modo, sensibilizar a sociedade, né? Como a gente fala que todos são iguais, mas nem todos são tão iguais assim. Tem muita coisa para fazer ainda, né, mulher? Aonde você quer chegar? Olha, essa é uma pergunta muito boa e difícil, né? Eu acho que eu cheguei muito perto de onde eu quero chegar. Eu tinha alguns desejos na minha vida. Um desejo era ser professora universitária de uma universidade pública, então eu realizei esse sonho, né, há 13 anos, quando eu passei no concurso público. O meu outro desejo era trabalhar no CAD, olha aqui, curioso, e eu realizei. Né? Então, eu acho que daqui para frente, eu acho que é passar o máximo que eu puder de conhecimento e aprender com os meus alunos. Mas qual é esse que você ainda não chegou? Que eu ainda não cheguei? Eu acho que poder escrever mais, não na área jurídica. Esse eu ainda não cheguei, mas estou prestes a chegar. Sim. Tá vindo romance? Baseado em experiências reais. Opa! Um romance antitruste. De suspense. De ficção científica. Tem que ter um pouco de emoção, senão ninguém vai querer ler, Mas é óbvio que é o que importa. Juliana Oliveira Domingues, me diga o que é a vida. Nossa, Tassi, para mim acho que a vida é um presente, mas lato senso. Tem presente que você abre é uma maravilha e tem presente que você abre que não é tão bom assim, né? Então, todo dia é um presente. Por exemplo, hoje estar aqui é um presente. Mas então eu recebo todo dia como se fosse um grande presente. Eu não sei o que vou encontrar, mas eu falo que eu sou uma pessoa bem intensa. Eu gosto de viver o dia da melhor forma, como se fosse o último. Mas com sabedoria, né?
Será que as Big Techs ficaram chateadas com o que nós falamos? Se o nosso perfil estiver lá ainda no Instagram, tá tudo certo. Olha, que alegria você vir aqui. A alegria é toda minha. Tornar o direito uma coisa humana, necessária. O direito é humano. É, inclusive, garantia dos nossos direitos humanos. O direito é lindo, Tassi. É lindíssimo. Principalmente porque tem muita gente torta por aí. A gente precisa endireitar muita gente. Obrigado pela visita. Ai, obrigada.